Alguém começou a fazer, encontrou alguma dificuldade? Queira comentar? Alguns me mandaram e-mail aí com algumas dúvidas e tal. Uma coisa importante, né, pessoal? Agora que o Gustavo entrou, ele me mandou essa pergunta, tá? E ele tinha perguntado por que não estava funcionando direito o circuito dele, porque ele tinha esquecido de botar o clear em 1, né? Então, clear, e isso é uma coisa super comum de acontecer, tá? O cara vai lá, não vou usar o clear agora, esquece de ligar. Não, ele tem que estar ligado. Pino flutuando, ele não está nem 0 nem 1, certo? Então, isso tem que ficar muito claro, assim. Então, pino flutuando é flutuando, não é nem 0, não é nem 1. É um estado da matéria. Peraí que eu tô com... Agora sim. Então, pino de circuito integrado flutuando não eras. Tá? Não deixem pino flutuando. Então, mas ninguém tem dúvida, então. Ninguém está com problema aí para fazer. Eu não estou ouvindo o que alguém está falando. E eu não estou ouvindo. Está muito baixo. Falei que eu já terminei o meu. Eu encontrei problema só no flip-flop, que eu tava querendo usar só 7 em vez de 8. Mas eu consegui acertar. Conseguiu terminar todo o circuito. 0,59. Consegui. Eu usei só 7 flip-flops. Que trabalheira, hein? Mas, pessoal, vocês acham... Esse laboratório, em particular, eu não fiz. Eu sei que ia dar bastante trabalho. Mas hoje, de tarde, eu montei aqui um circuitinho que é bem grande também. Tá? Então, também passo perrengue aí com o Tinkercad. Tem que ter paciência. Muita paciência. Tá? Eu montei um circuitinho para apresentar para vocês aqui em aula. Porque eu não vou desenhar, porque ele é muito grande. Muito grande para desenhar. Tá? Então, olha só. Hoje eu quero mostrar para vocês... Então, a gente aprendeu a fazer um gerador de sequências qualquer usando um JK, né? Um contador síncrono, um gerador de sequências qualquer usando o JK. Dá para fazer a mesma coisa, o mesmo sistema, de um jeito até um pouco mais fácil assim, de projetar, tá? Com um flip-flop tipo D. Tá? Então, esses mesmos contadores que a gente usou o JK tá para usar o tipo D. O tipo D a gente sabe que nada mais, nada menos do que um flip-flop adaptado, né? Uma adaptação do flip-flop JK, que as entradas são invertidas, né? O J é o inverso do K. Lembra do flip-flop tipo D? Então, quem não lembra, vamos relembrar aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. A professora, eu não lembro do flip-flop tipo D. Então, vamos relembrar aqui. Então, a gente vai ver o contador up-down. O contador up-down vai ser a primeira máquina de estados que a gente vai ver. Tá? Já dá para interpretar ele como uma máquina de estados. Apesar da gente só estar usando as saídas ainda dos flip-flops para contagem, né? Mas a gente vai eventualmente usar as saídas dos flip-flops para fazer outras coisas. Tá? Para fazer outras coisas. Então tá, o flip-flop tipo D, né? Eu vou tentar montar o flip-flop como vocês gostam. As entradas aqui, né? J e K. Então hoje a gente vai fazer tudo certinho. Para ninguém se confundir. Na última aula, até eu me confundi. Ó, então, o que é o flip-flop tipo D? Né? O flip-flop tipo D nada mais, nada menos do que aquele flip-flop cujas entradas são o inverso uma da outra.
né? Aqui entra o D. Então, eu poderia pensar no D como sendo isso aqui, ó. Né? Lá dentro dele tem um JK com inversor, né? E a saída esquerda aqui. Aqui, invertido. Tá. Então, esse seria o flip-flop tipo D. Né? Flip-flop tipo D. Não precisa. Lembra disso aqui, né? Como é que é a tabela verdade do flip-flop tipo D? Ele só tem dois valores, né? Então, tá aqui a entrada, aqui a saída. O que acontece se eu boto 0 no D? No pulso de clock, a saída aqui é 0, a saída aqui vai para 0. Se eu boto 1 no D, né, na borda do clock, a saída vai para 1. Ele simplesmente transfere. Lembram lá o registrador de deslocamento que a gente viu na aula? Tá? Então, o flip-flop tipo D, tá? Ele faz isso, ele só transfere o valor da entrada para a saída. Alguma pergunta sobre o flip-flop tipo D? Lembraram? Tá? Por que eu estou falando dele? Porque a gente vai usar ele hoje para projetar o contador. Tá? Dá para usar o flip-flop JK, professor? Dá. Qual é a diferença de um para o outro? Tá? O flip-flop tipo D, tu vai projetar... vai ter que fazer... Ó, só tem uma entrada para projetar por flip-flop, então tu não precisa fazer um mapa de Carnot para cada entrada. Quer dizer, tu precisa fazer um mapa de Carnot para cada entrada, só que agora só tem uma por flip-flop. Então, se tu tem 3 flip-flops, ao invés de fazer 6 mapas de Carnot, tu só faz 3. Tá? Qual é a diferença? Como no flip-flop JK aparece muito X, é muito mais fácil simplificar os circuitos. Tá? Agora, os circuitos do tipo D, eles vão ser maiores. Então, aí tu joga com duas coisas. Tá? O flip-flop tipo D, tu vai ter um circuito maior, e no JK tu vai ter mais circuitos, porém circuitos menores. Então, né? Aí fica a teu critério o que tu prefere, tá? O que tu prefere, né? Tá. Se tu prefere usar o tipo D é muito mais fácil de projetar, né? De entender o projeto dele, tá? Porque faz muito mais sentido a tabela de transição de estados, né? Dele. Isso aqui já é a tabela de transição de estados. Né? Se a gente fosse fazer aquela mesma tabela de transição de estados que a gente fez, né? O que eu tenho no Q? Eu tenho 0. O que eu quero no próximo Q? Eu quero 0. Né? Aqui é o Q anterior. Então, ó, eu tenho 0, o próximo estado eu quero 1. Eu tenho 1, o próximo estado eu quero 0. Aí o que eu tenho que ter no D aqui? Né? Se eu tenho 0 e quero ir para 0, eu vou querer 0. Se eu tenho 0 e quero ir para 1, vou ter 1. Se eu tenho 1 e quero ir para 0, vou ter 0. Se eu tenho 1 e quero ir para 1, vou ter 1. Tá? Essa aqui seria a tabela de transição de estados. De 0 para 0 é 0. De 0 para 1 é 1. De 1 para 0 é 0. De 1 para 1 é 1. Tá? Então, seria as mesmas tabelas de transição de estado. Quer dizer, não seria, né? Tá? Com o JK era mais complicado, né? A tabela de transição de estados, né? Se eu fosse fazer essa mesma tabela aqui para o J e para o K, né? Era aquela tabela que a gente viu. Se eu estou em 0 e quero... Se eu estou em 0 e quero ir para 0, né? Meu X não interessa. Meu X não interessa e meu K tem que ser 1. Não, mentira. Mentira! Meu J tem que ser 0, meu K não interessa. 0 e aqui não interessa. Né? Se for 0, 0, ele mantém. Se for 0, 1, ele vai levar para 0. Tá? Então, o flip-flop tipo D, ele é mais... Ele não vai ter os X, né, que nos ajuda a simplificar.
Alguém não entendeu essa explicação, pessoal? Eu posso explicar de outro jeito. Eu passei meio rápido porque a gente já estava falando sobre isso nas outras aulas, né? Tá? O que é o Q anterior, né? É o Q antes do pulso de clock. O que é o próximo? O Q aqui é o próximo estado, tá? Depois do pulso de clock. Ele está passando desse para esse de clock. Bem, vamos entender isso aqui a partir do ponto de vista do contador. Ó, então, quando aparece, o que é o contador up-down, né? Ele é um contador onde eu vou ter um botão, que eu aperto esse botão, eu mudo ele de posição de 0 para 1, tá? E numa posição ele conta up, que é de 0, 1, 2, 3, 4, aqui a gente vai fazer até 7, tá? Então, ele conta, quando o up é 0, ó, ele vai contar de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e volta para o 0. Porém, quando ele é 1, ele começa a contar o contrário. Ó. Ele vai fazer 1, 0, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Entenderam? Eu vou ter um botão que eu controlo o sentido da contagem. Se eu quero uma contagem crescente e uma contagem decrescente. Até então, a gente só estava vendo os com contagem crescente, né? Apesar de que, como a gente aprendeu a fazer uma sequência qualquer, né? Lembram? A gente aprendeu a fazer um gerador de sequência qualquer. Se a gente quisesse projetar um que contasse ao contrário, a gente poderia. Ou não poderia? O que vocês acham? Poderia. Poderia, né? Tá, então, com o que a gente já viu na última aula, já daria para fazer um contador regressivo. Tá? Mas hoje, aqui a gente vai trabalhar na ideia do contador regressivo também, usando o flip-flop tipo D. Tá? Então, vocês entenderam essas setas aqui? Ó, o que eu ponho aqui em cima da seta, o valor da minha entrada, eu botei só up, tá? Porque senão vai ficar muita coisa up, down. Mas eu tenho um botão lá que eu chamei de up, que é o que controla o up, down. Se ele é 1, ele vai contar regressivo, e se ele é 0, ele conta progressivo. Tá? Então, lembram, né, como é que era o esquema dos circuitos, né? Eu tenho um circuito combinacional, eu tenho um circuito sequencial, né? Aí, as saídas, né? As saídas desse circuito, né? Elas se recombinam no circuito combinacional, né? Os Qs, certo? E eles definem daí os próximos estados. Então, imagina que isso aqui são as saídas D, né? São as entradas D, tá? Então, o sequencial diz qual é o estado que ele está, e o circuito combinacional calcula o próximo estado aqui, né? O clock está ligado aqui no circuito sequencial, tá? Qual é a diferença? Agora eu tenho uma entrada externa no circuito sequencial, que é o up. Né? Agora eu tenho mais uma entrada, né? Além dos Qs, né? Aqui seria os Qs. Aqui o Q0, Q1, Q2, né? Eles entrariam... E aqui sairia, no nosso caso, hoje a gente está vendo, né, o D0, D1, o D2, mas poderia ser o J0, K0, tá? E aí hoje tem mais isso aqui, né? Então, hoje eu apresento para vocês uma entrada externa. Então, até então, os contadores funcionavam tudo automático, né? A gente não controlava absolutamente nada deles. Então, agora tem uma entrada externa de controle. Então, cada vez mais eu vou me aproximando de um sistema que eu consigo controlar por total, né? Aí, qual é a última etapa para ver máquina de estados? Aí, a última etapa para ver máquina de estados é que vai ter mais um circuito combinacional aqui, que aí ele vai determinar o que acontece lá no teu outro, né? No teu sistema, né? Então, pode ser um conjunto de atuadores, de motores elétricos que ligam, né? Então, para cada estado, o teu sistema vai estar funcionando de uma forma diferente, certo? Então, por exemplo, se são múltiplas caldeiras, lá, você está controlando múltiplas caldeiras, né? Então, para cada estado, uma caldeira tem que estar numa temperatura diferente,
né? Cada estado pode representar uma etapa do projeto de fabricação de uma peça, certo? Então, cada estado aqui tu vai ter um outro circuito combinacional, isso aqui vai ser a próxima coisa que a gente vai ver, tá? Então, hoje a gente está vendo entradas externas do circuito de controle, aqui no circuito combinacional de controle, e depois a gente tem outro combinacional aqui, que ele vai atuar no teu sistema para controlar aí as coisas que estão ali. Pode ser um motor elétrico, pode ser qualquer coisa, lâmpada, enfim. Mas essa é uma próxima etapa, tá? Por isso que eu apaguei, porque não é o que a gente vai ver hoje. Mas a gente vai ver eventualmente. Daí a gente vai ver a diferença da máquina de Moore, né? A máquina de Moore, ele só tem entradas aqui nesse circuito combinacional, junto com o circuito combinacional que determina as mudanças de estado, né? Então, a máquina de Moore é uma máquina síncrona, porque as mudanças aqui nessa entrada só vão ter efeito nas bordas de descida do clock. Tá? E uma máquina de Mealy, tá? Que é outra máquina, aí nesse outro vai ter entradas nesse outro, aquele outro circuito combinacional que eu apaguei, ou seja, eu consigo mudar o valor das saídas aqui. É uma doideira, tá? Mas aí a gente vai chegar lá. Se tudo der certo, a gente vai chegar lá. Mas é isso que a gente está vendo, ó. Eu tenho meu circuito sequencial, meus flip-flops, tá? Então, o circuito sequencial com os flip-flops. Tá? As saídas deles entram no circuito combinacional. Tá? E a saída do circuito combinacional se liga nas entradas. Ou seja, durante o estado atual, eu planejo o próximo estado. Então, lembram disso? Durante o estado atual, eles se combinam para planejar o próximo estado na próxima borda de descida do clock. E agora tem esse up aqui que vai fazer o meu circuito funcionar então também. Então, olha só. Quantas entradas eu tenho para projetar o meu circuito combinacional de controle? Esse aqui. Quantas entradas? 3. 3? Tem quantas setinhas entrando para dentro aqui? São 4, né? Então, são 4. Muito bem, Lucas. Tá? Então, são 4. O up, agora ele vai ser uma entrada também. Então, eu ponho ele junto com as entradas, lá onde estava os Qs. Tu pode botar ele, né, mais para... Enfim, tu pode posicionar... nesse caso, é bom posicionar ele bem à esquerda. Tá? Bem à esquerda como mais significativo, porque facilita no projeto aqui, ao enxergar a tabela verdade. Mas quando vocês estiverem projetando um circuito com mais entradas externas, certo? Vocês cada vez mais vão ter que conseguir pular de um estado para o outro, enxergar os estados dentro da tabela verdade. Tá? Daí talvez as coisas não fiquem tão simples como está agora. Mas beleza, vamos projetar esse circuito, esse aqui, ó, esse circuito combinacional de controle, esse aqui já está projetado, né? Esse aqui a gente precisa de 3 flip-flops tipo D. E deu. Ligar os clears, preset, tudo certinho. Porque a gente tem que projetar esse aqui, ó, o circuito combinacional de controle. Então, olha só. Aqui eu ponho as entradas. Ó. Por que eu botei o up bem à esquerda? Porque daí eu vou ter toda uma sequência de linhas de 0 e toda uma sequência de linhas de 1. Né? Então, eu sei que ele funciona de um jeito quando ele é 0 e funciona de outro jeito quando é 1. Tá? Se eu botasse ele aqui à direita, ele ficar 0, 1, 0, 1, 0, 1, ia ficar um pouco... Daria para fazer, claro que daria para fazer, mas ficaria um pouquinho mais complexo de pensar. Tá? Então ficaria um pouquinho mais complexo se tu botasse esse up-down bem à direita, ou se tu botasse no meio aqui, Q2 up-down, Q1, Q0. Né? Então, geralmente, quando a gente está projetando esses circuitos com entradas externas, a gente põe as entradas externas tudo à esquerda. Por quê? Porque daí todos os meus estados vão aparecer em sequência aqui. Tá? Então, quem é que determina meus estados? Quer dizer, o que são meus estados? Tá? O que são os estados? Os estados são os valores de Q2, Q1 e Q0. O que é o up-down? O up-down é um acionamento externo. Tá? É um botão externo ao meu circuito.
que ele vai controlar a sequência de operação dos Qs. Tá? Fazendo como? Utilizando os Ds aqui, né? Então, fazendo um projeto para os Ds a partir do próximo estado. Ou seja, quando eu estou nessa primeira linha aqui, eu tenho que pensar no circuito para o próximo estado. E o flip-flop tipo D, ele é um pouco mais simples de entender, ó. Vamos lá. Se o meu contador está em 0, quer dizer que ele é up. Né? Quer dizer que ele conta na sequência 0, 1, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ele conta exatamente nessa ordem que está aparecendo aqui, ó. Considerando os Qs aqui, ó. Então, ó, aqui seria 0, 1, 2, 3. Estão vendo ali nos Qs? Ó, por que eu botei bem aqui, ó? Porque eu botei os valores de Q, né? Então, isso aqui está em vermelho, é os valores dos Qs, né? Ó, desses 3 bits aqui. Tá? Então, é para eles que eu olho e para o up-down também. Tá? Para o up-down também eu tenho que olhar para ver para qual estado, porque vai depender do up-down. Tá? Então, ó, se o up-down está em 0 e eu estou no estado 0, para qual estado que eu vou? Ó, o up-down é igual a 0, eu estou no estado 0. Para qual estado que eu vou? Para o 1, né? Ó. Então, eu estou no estado 0 e vou para o 1. Qual é o valor do Q2 no 1? É 0, né? Ó, todo mundo está enxergando que é 0. Se é 0, ó, esse 0 eu tenho que planejar ele antes do pulso de clock. Ó. Então, ele vai ficar nessa linha aqui. Ó. Então, com D é muito simples. Ó, é só puxar da linha de baixo do valor do Q, ó, os valores que vão vir aqui. Ó. Aqui eu já estou planejando. Ó. Aqui já vai mudar. Ó. Aqui já, o meu D já tem que ser 1. E vocês vão ver que esse troço aqui dá um mapa de Carnot que dá uma dor de cabeça no cara. Tá, e eu parei aqui. Por que eu parei aqui? O que acontece na próxima linha agora? O up muda de 0 para 1. O up muda de 0 para 1. Então, agora eu preciso pensar de uma forma diferente. Tá? Todo mundo entendeu isso que eu fiz aqui, ó, essa setinha? Por que tem essa seta aqui? Por quê? Porque quando eu estou no estado 0, eu já tenho que planejar o meu D para ele ir para o estado 1. Quando eu estou no estado 1, eu já tenho que planejar o meu D para ir para o estado 2. Tá? É a mesma coisa com o JK que a gente viu na última aula. Eu vou apagar essas setas aqui para não ficar muito poluído o nosso desenho da tabela. Então, olha só. Tem um jeito fácil. Ah, perdão. Aqui eu ainda estou no 0, né? Eu ainda tenho... Ó, eu cheguei no 7. Ó, eu cheguei no 7, então faltou uma coisa. Ó. Do 7 eu vou para qual estado? Quando o up é 0. Vou para o estado 0 ainda, né? Eu esqueci de planejar aqui. Ó, então, aqui é 0. Ó. Esse 0 é para aparecer esse 0 aqui depois do próximo pulso de clock, né? Parece que tem esse 0. Tá? Entenderam? Ó, quando ele chega no 7, do 7 ele tem que voltar para o 0. Do 7 ele tem que voltar para o 0. Agora é o contrário, ó. Eu vou continuar tendo meu 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7. Tá? E quando chegar no 0, ó, então agora ele vai contar nesse sentido aqui. Enquanto que aqui ele contou nesse sentido. Tá? E depois, quando chegar no 0, ele tem que voltar lá para o 7. Porque o up, down tá 1, né?
Então, tem duas formas. Tu pode começar de baixo para cima, tá? E dá no mesmo, ou tu pode começar aqui em cima e seguir para baixo, né? Tu tem que saber que do 0 ele vai para o 7. E depois do 7 ele vai para o 6, né? Ou seja, do 0 ele vai para o 7. Do 1 ele volta para o 0. Né? Do 2 ele volta para o 1. Do 3, Então, acho mais fácil fazer de baixo aqui, né? Ó. Do 7 ele tem que ir para o 6. Então, de 1 ele vai para 1. Ó, esse 1 aqui. Porque ele está contando nesse sentido, né? Por isso que eu estou fazendo assim. Pessoal, vocês estão entendendo? Tá difícil de entender? Ou tá tranquilo até agora? Alguém tem alguma pergunta? Eu já falei bastante. Não, essa segunda parte aí eu queria que tu começasse de novo. Essa a parte aí do 0 até o 7 com um no up. Tu vai contar o contrário, né? Olha aqui, ó. Tu vai contar o contrário. Ó, então, agora o teu up é igual a 1. Então, do 0, tu vai para qual estado? Com up igual a 1. Ah, tá, é só para fazer o sentido contrário, mas é na sequência também. É na Tá? sequência. Sim, é na Ah, tá, sequência. tá. Tá, entendi. Tá, é isso que eu tinha boiado um pouco. Tranquilo? Aí, isso que é bom de fazer, ó. O cara dá uma boiadinha de leve. E se não pergunta, aí fica boiando para sempre, né? Aí era uma coisa fácil de entender. Então, tá certo, João. Tá? Então, olha só. Eu vou, ó. Eu estou contando nesse sentido para cima. 7, 6, essa seta aqui é para mostrar que quando eu chegar no 0, eu volto para o 7, né? Então, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, volta para o 7. Então, agora, eu vou projetando aqui de baixo para cima. Ó, então, o próximo estado aqui, do 6 eu vou para o 5. Então, continua sendo 1. Do 5 eu vou para o 4, continua 1. Agora, do 4 eu vou para o 3. Ó. Do 4 para o 3, o Q2 muda. Então, aqui vai 0. Ó. Porque enquanto eu estou no estado 4, eu já preparo minha entrada D2, né? Eu já quero que meu D2 esteja em 0, enquanto eu estou no estado 4. Por quê? Porque no próximo pulso de clock ele vai mudar o meu Q2 para 0. Quando eu estou no 3 é 0, quando eu estou no 2 é 0, quando eu estou aqui, e quando eu vou para o 0 é 1 daí, aqui de novo. Certo? Tá? E aí fica essa tabela bonita. Tentem fazer do D1 aí. Tentem fazer vocês do D1 aí. Do D1 e do D0. O D0 é fácil. Vocês vão, talvez, se vocês entenderem essa parte de como funciona o flip-flop tipo D, é fácil. Bonitas as bikes do Luiz, hein? Ligou a câmera e deixou as bikes assistindo a aula aí. Tá? Se tiver alguma dúvida aí, perguntem, por favor. Podem perguntar, mesmo que seja, acho que seja boba a pergunta.
E aí, estão conseguindo fazer? Terminaram? Alguém terminou? Alguém não está conseguindo fazer? E agora? E aí, pessoal? Estão com dificuldade? Ou já terminaram? Ou nem começaram? Acho que foi ok. Ah, o Lucas já tinha falado que terminou. Tá. Então, confiram aí se está certo. Tá, então eu marquei em vermelho ali. Por que eu marquei em vermelho, né? Porque é para onde eu vou fazer os mapas de Carnot, tá? Para as saídas deles. Tá, mas é só, a princípio, nesse caso aqui, simplesmente tu ignora a linha 0 e bota a linha 1 na primeira e vai indo, né? Só desloca, exatamente. Porque ali, ó, dá 1, 2, 3, 4, só que embaixo inverte. Tá. É, não é tão moleza assim. Mas é basicamente isso, ó. O que que vai aparecer, ó, um jeito fácil de fazer, ó, de projetar, né, o flip-flop tipo D, é projetar ele pela linha, né, e não pela coluna. Ó, o que que tu botou, o que que aparece nessa linha toda aqui?
Próximo estado. O que aparece em toda essa linha aqui? O próximo estado. O que aparece nessa linha aqui? O próximo estado. O que aparece nessa linha aqui? Né? Então, flip-flop tipo D tem dessas, né? Ó, o que aparece aqui, ó? O próximo estado, ó. Quando o up está em 1, ó, o próximo estado depois do estado 0 é o estado 7, ó. Pode ver, apareceu o estado 7 aqui. Né? Ó, eu estou no estado 7, ó. Qual que apareceu aqui? O 6. Né? Qual que apareceu aqui? O 5. Qual que apareceu aqui? Ó? O 4, 3, 2, 1, 0, 7, né? Então, é exatamente isso. O problema do flip-flop tipo D não é fazer o projeto. O projeto vocês estão vendo que é simples, né? É fácil de ver. Na linha aqui dos Ds, tu vai botar o próximo estado. Tá? Então, é bem fácil de enxergar. Sim ou não? Todo mundo entendeu isso que eu falei? Ó, na mesma linha aqui, ó, onde está o estado 0, onde está aparecendo aqui na série do estado 0, eu vou botar já nos Ds o próximo estado inteiro aqui. Ó, onde está aparecendo o estado 1, do estado 1 ele vai para o 0 quando o up é 1, né? Então, ó, e assim por diante. Tá? O problema disso são os mapas, né? Não os mapas em si. O problema são as expressões. Então, olha que bonito. Eu imagino que mapa vocês não tenham dificuldade de fazer. Tá? Então, isso a gente não vai fazer agora em aula. Mas olha aqui, ó, que bonita que fica a expressão. Tá? Esse é o problema de projetar no flip-flop tipo D. Ao invés de ter 6 circuitos, tu vai ter só 3. Só que são 3 ricos de circuitos, né? Então, tu precisa de uma atenção maior na montagem, porque tu tem mais coisas que podem dar errado, né? Em um circuito só. Porque tem muito mais coisa em cada circuito. Tá? Então é muito mais fácil tu errar um fiozinho. Se bem que eu montei toda a tarde, a única coisa que eu tinha feito errado, eu demorei aqui umas 2 horas para montar, 2, 3 horas, umas 3 horas para montar esse circuito. E no fim, a única coisa que eu fiz errado, eu tinha esquecido de botar uma alimentação, não sei. Quer dizer, eu tinha botado, eu tinha ligado no lugar errado da protoboard. Mas olha aqui, ó, eu preciso de end de 4 entradas, 2. Eu preciso de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ends de 3 entradas, né? E mais, como eu só tenho OR de 2 entradas, né? Eu preciso de 1, 2, né? Então, ó, se eu fosse pensar aqui nas ORs, né, ó, de 2 entradas, eu ia somar isso com isso aqui, depois isso com isso aqui, depois isso aqui. Só que eu já precisei de 3 horas. Depois eu ia somar isso aqui com isso aqui. Então, 3, 4. E depois tudo isso aqui, esse colchete inteiro, com aquele parênteses, né? Então, usando horas de 2 entradas. Então, eu ia precisar de 1, 2, 3, 4, 5 horas. Aqui, 6 horas. 7 horas, né? De 2 entradas. E mais um inversor para o up, né? E mais um inversor para o up, porque ele não tem os inversores para os que não precisa, porque os flip-flop já tem saídas invertidas, né? E o D0 é fácil, né? O D0 é igual a Q0 invertido. É o único que é mais fácil. Aí, o bom é que no Tinkercad já tem end de 4 entradas. E só não tem OR, né? De mais entradas. Apesar de existir, eles não botaram no programa. Tá? Só tem OR de 2. Por isso que a gente tem que organizar dessa forma, né? Esses parênteses ajudam a entender assim, o que tu precisa fazer no circuito. Eu nem desenhei esse circuito, porque esse circuito é grande. Tá? Esse circuito é muito grande. Tá? Mas ele basicamente teria os flip-flops, a entrada QD ali, né? Eu vou desenhar pelo menos o do D2 aqui. Vamos fazer isso para vocês. Vamos ver se vai caber aqui.
Fala, Luiz. Bonita essas tuas bicicletas aí, Luiz. Esqueceu a câmera ligada aí? Mas se quiser assistir com a câmera ligada, teu microfone está desligado se você está falando com a gente. Não, minha filha está aqui agora conversando comigo. Aham, tranquilo. Tá, ó. Então aqui é o D2, ó. Esse é o D2. Eu vou montar só o circuito para esse flip-flop aqui. Tá? Aqui é o D1. Aqui a entrada D. Aqui a saída Q e Q invertido. E aqui é o D0. E Q invertido. E o up-down. O que o up-down é? O up-down é uma chave. Perdão. Né? O up-down é uma chave. É uma chave. Botãozinho. Aqui, ó. Quando a chave está aberta, ele está em 0. E quando a chave está fechada, ele está em 1. Mais 5. Esse é o up-down. Esse é o up. Né? Então, eu tenho o up e o up invertido aqui. Então, olha só. A primeira entrada, o D2, né, ele vai ser... Tá, olha que coisa complicada. Vai ser o up invertido. O Q2. O Q1. E o Q0. Eu nem desenhei esse circuito. Eu acho que eu não vou nem conseguir desenhar aqui nesse espaço. Ó. Só essa end aqui de 4 entradas já ocupou quase tudo, ó. Mas essa seria essa primeira expressão aqui, ó. Tá? Aí depois teria outra expressão. Não vai ter como desenhar isso. Vai ser impossível desenhar aqui nesse espaço aqui de cima. Tá? Acho que fica como uma tarefa para vocês, tá? Boa tarefa, né? Vocês desenharem esse circuito aqui. Olha aí, que tarefa legal. Eu já mostrei alguns mais simples, tá? Vocês acham que vocês conseguem desenhar esse circuito? Vocês querem que eu desenhe ele? Aí eu tento abrir num lugar maior aqui. O que vocês acham? Vamos fazer o seguinte, tentem fazer ele para a próxima aula. Tentem desenhar esse circuito para a próxima aula. Tá? E aí vocês me digam se vocês não conseguiram fazer. Tá? Aí ele vale aí como uma lista de exercício. Tá? Então, quem me entregar aí, fica um extrinha aí. Fica aquele extrinha na nota. Tá? Até abro ali no Moodle para se quem quiser me enviar o desenho do circuito. Tá? Não vamos fazer vocês passar trabalho à toa. Então, ó, até quinta-feira, ó, eu estou dando até quinta-feira porque é barbada, pessoal, tá? Eu vou dar ele como um extra, assim, o cara não entregou um trabalho, o cara precisou de uma notinha ali no fim, tá? Esse aqui vai ser o que eu vou, esse tipo de coisa que eu vou olhar, tá? Eu até abro ali o envio no Moodle. Combinado? Pode ser? Pode ser? O que vocês acham? Daí porque eu já desenhei o circuito na aula passada, um que era bem menor, claro, né? Então fica esse aqui como uma tarefa para vocês. Pode desenhar à mão mesmo, tira uma foto, né? Desenha à mão, tira uma foto. Tá? Pega uma folha grande. Tá? Pega uma folha grande. Tá? E aí ele fica um extrinha lá, como uma lista de exercício. Tá? Então substitui ali uma listinha que tu não entregou, substitui alguma coisinha ali, tá? Vai ser bom para vocês. Qual é a forma de entregar essa tarefa para ti? Pode ser uma foto, tá? Ou um arquivo PDF. Se tiver mais de uma foto, né? E-mail? Não, pelo Moodle, nada por e-mail. Tá? Eu vou abrir. Tá, tu vai criar uma tarifa. Isso, até às 19 horas de quinta-feira. Tá. Até às 19 horas de quinta-feira.
Aí desenho, tá? Desenho o circuito. Porque mesmo que um desenhar e os outros copiar, é isso que eu quero que vocês enxerguem esse circuito. Então, né, desenha, copia, faz, né, faz como tua consciência te mandar, tá? Faça como tua consciência te mandar fazer. Tá? Mesmo tu copiando, eu acho que alguma coisa tu vai acabar entendendo ainda. Então, acho que tá valendo. Então, olha só como é que fica esse circuito. Então, essa parte aqui a gente pode encerrar. Professor, pode voltar lá para a página anterior ali. Posso, peraí, deixa eu refazer a apresentação aqui. Esse aqui? Isso. Peraí, tirar um pouquinho. Ah, eu vou botar daí esses slides ali. Vou botar agora. Se eu não botar agora, alguém me lembra daqui a pouco. Eu já vou fazer isso agora, na realidade. Eu já vou salvar ele como PDF. Depois que o Gabriel anotar o que ele está anotando. Tá, eu já ponho ele como PDF ali na... Inclusive, eu vou fazer uma coisa aqui. Deu, Gabriel? Tá copiando. Tira uma foto, qualquer coisa. Não, deu. Deu? Ah, é Otávio. Otávio. Desculpa, eu achei que era o Gabriel que estava falando. Desculpa. Não, beleza. Tá. Então tá, eu já vou... Deixa eu fazer uma coisa aqui. Eu já vou salvar ele como um PDF. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Salvar como um PDF. Não, complementação, isso foi a aula. Eu vou salvar como PDF. Tá, se eu estou fazendo isso, eu vou deixar no Moodle ali. Eu acho que até está faltando uma aula para botar. De aula passada. Depois eu boto isso aqui, vai ser. Então já está ali no Moodle. Esse ainda não. Está quase. Assim. Tá. Então eu já botei também essa aula no Moodle. E depois eu já boto daí o PDF, né? Então vocês podem consultar ali a expressão para montar ela. E aí, eu já vou ser rapidinho também, que vai terminar logo. Não sei se para alegria ou tristeza de vocês. Olha aqui, ó. Então aqui está o contador up-down. Então olha só. O flip-flop JK que vocês usaram nessa última prática, ele só tinha o clear, né? Então você só tinha que ligar o clear. Esse aqui tem o clear e o preset, tá? Então tem que ligar os dois, ó. Eu já liguei tudo junto aqui, tá? Então ele tem um monte de coisa, ó. Esse 7474 é o flip-flop o tipo D, tá? É o tipo D. Tem dois flip-flops tipo D dentro de cada um. Então aqui eu estou com 4, eu precisava de 3, né? Então eu botei 4. E um eu não uso. Mas igual, ó. Eu não deixo nenhum pino dele flutuando, ó.
talvez até não tenha problema deixar os pinos. Tá? A entrada aqui sim, né, desse outro flip-flop, eu não digo nada, mas no clear e no preset aqui eu ligo as coisas. Tá? Talvez não precise para tanto, né? Mas eu ligo. O 7404 aqui, esse inversor que eu botei, é único e exclusivamente para inverter o up-down. Aqui é um botão, como eu falei para vocês, ó, o up-down é um botão. Tá? É um botão externo do meu circuito. Tá? E que ele se liga, então ele tem um inverso dele aqui, né? O up invertido, o up-down invertido, que aparece na minha tabela verdade várias vezes. E aqui, ó, esse 7421 é uma end de 4, tem duas ends de 4 entradas. Esse 7421, então tem duas ends de 4 entradas, que é exatamente o que eu preciso. Vou passar esse fio por baixo. Daí. Quanto mais componente fio, ele também começa a ficar mais lento, né? Já me falaram isso e eu já notei isso também. Ó, o 7411, ele tem 3 ends de 3 entradas. Então, end de 3 entradas tripla. Tá? Então, eu precisei botar 3 desse. E tive que botar esse monte de hora aqui também. Essa aqui não precisou, no fim das contas. Achei que eu precisaria de uma mais. Tá? E aí, como é que funciona essa bagaça aqui? Então, vamos lá. O up, ele está em 1, então ele vai contar regressivo. Ó, 3, 2, 1. E a partir do momento que eu inverto aqui, ó, ele já inverte o sentido de contagem. Ó. Tá? Então, é um botão externo que controla outras coisas do meu circuito. Né? Então, se eu ficar trocando aqui, ele vai ficar preso, né? Se eu quiser zerar ele antes de chegar no zero, é só apertar no clear, ó. Se ele está no down, né, contagem regressiva, ele vai do 0 para o 7, ó, mas se ele está no up, ó, do 0 ele vai para o 1 daí. Tá? E se eu apertar no meu preset, ele vai lá para o 7, ó, ele vai botar todas as saídas em 1. Tá? Certo, pessoal? O nosso próximo laboratório eu já vou largar nessa sexta, tá? Que vai ser alguma coisa relacionada a esses contadores, do up-down. Vai ser provavelmente um contador up-down. Vai ser, não, eu já vou adiantar para vocês, ó, vai ser um contador up-down de década. Tá? Aí ele vai entrar numa complicação bem complicada, porque daí vão aparecer 5 variáveis de entrada, o up e as 4 bits dos Qs. Tá? Aí você vai ter que se virar aí para achar a expressão. E aí vocês vão poder fazer com JK ou com tipo D. Aí vocês vão ter que mostrar lá no desenvolvimento qual que vocês fizeram. Tá? E vai ter que montar. E aí a gente vai dar um prazo. Aí vai ter mais esse próximo laboratório e aí provavelmente, né, logo em seguida a prova, aí uma lista de exercício, tá? Eu acho que esses laboratórios é melhor que lista de exercício, né? Porque eu estou achando bom fazer esses trabalhos com o Tinkercad, que eu acho que isso envolve bastante teoria e prática. Certo? Mas aí eu vou bolar uma listinha de exercícios também para vocês. Tá? Só projetar e não ter que montar. Pessoal, entenderam? Entenderam a diferença do J? Vocês entenderam que dá para usar o tipo D e o JK, porém o tipo D ele vai dar menos circuitos, porém circuitos maiores. O JK vai dar mais circuitos, porém circuitos menores. Tá? Então, vocês ficam com essa coisa aí. Com esses dois pesos aí, né? Às vezes vale a pena fazer para um, fazer para outro e ver o que tu acha mais fácil montar. Tá? Alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta? Eu demorei umas 3 horas para montar esse circuito aqui. Nenhuma pergunta? Se não tem nenhuma pergunta, a gente pode encerrar. Ah, fala, João.
tu demorou 3 horas do zero para montar isso aí, ou tu já pegou um troço, um esqueletinho já meio estruturado? A única coisa que eu peguei pronta foi o circuito do display e os LEDzinhos aqui. O resto tudo eu comecei do zero. Só esse do display aqui que eu já peguei e aproveitei dos meus outros circuitos. Mas o resto eu não tinha nada parecido com isso aqui, né? Mais alguma pergunta? Então tá, pessoal. Então era isso aí. Tá, eu vou começar a bolar aí uma lista de exercício para essa parte aí. Eu acho meio complicado, às vezes, esse de exercício de flip-flop, mas vamos fazer. Vamos fazer. E é isso. Tá? Mais alguma pergunta? Se não tem pergunta, a gente pode encerrar. Já lança na sexta essa lista? Isso, vou ver se eu já lanço na sexta, junto com o laboratório. Ah, tá. Então vai para entregar lá por quinta ou mesmo prazo? Não sei ainda, vou fazer a lista e vou pensar em qual prazo que eu vou dar para ela. Beleza. Tá? Alô, então, boa noite. Feito, então. Boa noite, Luiz. Professor. Feito. Boa noite, professor. João. Tchau, tchau.